Tudo bem. E agora, e quando eles procuram o mago? Fazer um trabalho para Lilith? Ou para entra nesse conceito magístico. Tá lá aí, com a gente, franjinha cortada. aí é perigoso, né, Max? Explica qual que é o perigo disso. Olha, Lilith é uma força real, mas equivocadamente as pessoas a chamam de deusa. Nunca foi. Historicamente, se pega no livro de Isaías, do Antigo Testamento, existe uma passagem no qual o autor do texto faz uma série de alertas para seres monstruosos que representam os perigos daquele povo lá. Um dos seres monstruosos que ele nomina é Lilitu. Lilitu não é uma entidade hebraica, não é um monstro da cultura antiga dos hebreus. Lilitu, vem de uma cultura babilônica, que são monstros devoradores de filhos. Então, olha, se você está querendo mexer com Lilith, já começa por aí. Monstros devoradores de filhos. Um Lilitu não era feminino, era masculino e não era um nome próprio. É uma categoria de seres. É igual falar lobisomem, vampiro, coisas assim. Os Lilitus eram forças da natureza a qual as pessoas daquela cultura de 3.000 anos atrás, ou seja, 1000 antes de Cristo, eles atribuíam aos Lilitus quando um casal recém-casado havia uma perda deles, ou alguém falecia, ou algum filhos dele falecia. Como era um mundo agrário e um mundo guerreiro, a expectativa de vida masculina era bem pequenininha, perto de 30 anos. Então, assim, uma pessoa com 20 anos era comum morrer. Aí casou, morreu, o Lilitu foi lá e matou ele. Durante a Idade Média, existe um rabino satírico, ele escrevia piadas, aí ele faz uma reinterpretação do Gênesis e coloca lá Lilith. Porque a forma hebraica de escrever Lilitu ainda não tinha passado pela transformação do alfabeto massorético. Tinha só consoantes. E a consoante de Lilitu dá a mesma palavra para a lua. Então podia ser monstros da lua ou monstros devoradores de filho. Nas bíblias que circulam no Brasil, eles vão usar a palavra coruja, tá? Para falar disso, nessa passagem de Isaías. Ela nunca passa em mais nenhuma outra vertente bíblica. Porém, ela vai começar a existir como lenda nas culturas rabínicas, em especial entre o século II até o século X. Porém, na Idade Média, ao fim da Idade Média, Leonardo da Vinci ele pinta um quadro no qual há a tentação de Adão e Eva, e ali a serpente, que era chamada de Lúcifer, passa a ser chamada de Lilitu. De Lilith, na verdade. Então, Lilith é uma coisa que ela ganha esse nome nos últimos 500 anos. Totalmente fabricado. Totalmente artificial, mas ela passa a ser um símbolo da rebeldia feminina a partir da década de 70. O contexto das emancipações sociais da década do pós-guerra, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, todo mundo viu que a ordem mundial deveria mudar, as mulheres começam a assumir papel econômico na sociedade e após o movimento hippie, contestatório daquelas antigas formas patriarcais, machistas onde se tinha, o mundo ele passa por revisão. E as mulheres, à semelhança não só das mulheres, mas dos homens e dos grupos rebeldes que estavam ali, alguns grupos falam assim, vamos criar certos ícones para a nossa rebeldia. Então, Lilith passa a ser cultuada como uma deusa artificial a partir da década de 70 até chegar aos dias de hoje. Porém,
como um grande equívoco, começa a comparar Lilith com deusas da antiga Babilônia, em especial Star, que representa Vênus. Lilith, gente, olha o equívoco, ela pode representar a lua negra, jamais vai representar a Vênus. Então, as pessoas estão colocando referências diferentes no mesmo balaio e pensando que tudo é a mesma coisa. Não é. Coisas e tudo diferentes. para curar o quê? Uma insegurança, autoestima, uma falta de amor próprio, que você pode curar por outro paradigma. E aí você vai lá e cutuca o negócio de Lilith, e quando pensa que não, você está carregando... A força na magia de Lilith é a força da traição, então, do e o sexo pior que é desmedido. sem saber o que significa, muitas das vezes, né? Então Esse ela vai perigo. trabalhar o sexo desmedido, a face oculta da lua, que é a face oculta da lua, e a traição, ou seja, a pessoa ela vai trair e ser traída. Ela nunca vai ter uma estabilidade de relacionamento. É justamente o contrário do que geralmente ela quer. Das estruturas psicológicas que as mulheres buscam, que é uma estabilidade, um amor verdadeiro, a constituição de uma família. Ou seja, essas mulheres elas vão se ver em algum momento sem referência de mundo. Porque uma coisa é a pessoa ter um sexo casual na vida ali. Outra coisa é a pessoa só viver isso incessantemente. Em função disso. Em função disso. Então, quando você pensa uma mulher que quer se pactuar com Lilith, é isso. É uma vida no qual a infelicidade é garantida. E já tive experiências de atender mulheres que haviam se pactuado com Lilith, que foram para a prostituição, que entraram para o mundo das drogas, ficaram viciadas em crack, pessoas assim que se submetem a situações de sexo extremo, de fetiches ultra pesados, que eu nem preciso nominar aqui. Agora se pergunta, elas são felizes? Não, de forma alguma. De forma alguma. Né? Por mais que São ela pessoas, se engane e fale, não, eu tô feliz assim. Não, ela não tem uma felicidade. ilusão de um Exatamente. poder, porque ela tem ali uma facilidade sexual, mas ela nunca tá com o parceiro que ela deseja. Agora, se você ela tá aceita com seu, qualquer coisa. Se você tá com seu feminino equilibrado, você consegue vivenciar as faces da lua negra, a sua Vênus e a sua lua dentro de um contexto onde cabe você usar o lado sombra, muitas vezes, da lua, né? Mas sem você fazer pacto, sem você falar que você tá usando Lilith para isso ou para aquilo. Trabalhar a sua feminilidade, sua sexualidade de forma sadia. Ó, a lua negra todo mundo tem. Exatamente. Né? Vamos você não falar vai assim, deixar de qual ter. o ser humano no século XXI que não viu pornografia na vida? Se você viu pornografia, você teve contato com sua lua negra. Né? Coisa básica, assim, entende? Qual o ser humano que não passou ali umas pensamento sexual esquisito na cabeça? Isso é a lua negra, né? Ela te coloca situações ali de erotismo onde não há erotismo. Exatamente. Então se cria esses problemas. Lilith, ela é conjurada já nas primeiras conjurações de magia. E não é fácil conjurar ela. A gente precisa chamar um logos, chamar 2 ou 3 gênios, 1 ou 2 nomes divinos. Pra proteger dessa força. Porque a força sexual ela é muito poderosa, mas ela é poderosa de uma forma negativa. Que vai trazer um caos psicológico na pessoa. E olha, pessoas que vão banalizando o sexo, ela acaba banalizando a si mesma. Né? Vai se desvalorizando de alguma forma. Ela vai aceitando tudo, e quando ela aceita tudo, ela exclui o bom. Né? Ela vai ficar apenas com o mal. Por isso é tão perigoso ficar na capa do livro, gente. Tem muita gente que faz achando realmente que é uma coisa boa, porque quem está ensinando, muitas das vezes, não tem conhecimento. Não. Ou se tem o conhecimento, é muito raso. É muito... ela é a face oculta. E só. Não é só isso. É um desdobramento muito maior do que isso. Ela está expressando. A lua na magia, ela é a face da mãe divina. Sim. Né? Ela é a face da potência divina, da potência de vida e da potência da sabedoria. Sempre que nós vamos trabalhar com o eterno e sagrado feminino na magia, nós estamos chamando força divina e força da sabedoria. Se a gente vai chamar o masculino, é a força da ação.
Então, temos que saber dimensionar aquilo com o qual nós estamos trabalhando. E qual